to you, feel holding on to you, we all holding on to you, feel we holding on to you. I wanna know what it feels like. Olá a todos. No trabalho de hoje, eu, Danilo Coelho Barbosa, Johan Garcia de Oliveira, Camille Flávia Carvalho dos Santos e Valesca Faustino Rodrigues falaremos sobre controle de entrada e gerador de senha. Bem, na questão de problemas, podemos encontrar que estabelecimentos comerciais dos mais diversos prestam atendimentos a uma alta quantidade de clientes diariamente, sendo necessário uma forma de ordenar o atendimento para evitar problemas como perca de tempo e eventuais constrangimentos, tornando importante a criação de um sistema que gerencie filas e atenda mediante a prioridade das pessoas que vão chegando, pois é extremamente importante que todos os clientes sejam atendidos da melhor maneira, sendo uma questão de gestão de espaço e organização de filas. Durante a pandemia de Covid-19, com a reabertura dos meios físicos de atendimento, para evitar a disseminação do vírus, surgiu a necessidade de aumentar o distanciamento entre as pessoas de no mínimo 2 metros de distância, de acordo com a OMS, tornando assim importante implementar um sistema eficiente de gerenciamento de filas e espaço nos mais diversos estabelecimentos. Com o nosso sistema, buscamos facilitar, mediante um gerador de senha, a entrada de pessoas em comércios e afins, organizando assim a sequência de pessoas que devem ser atendidas, trazendo também a facilidade de ordenar as pessoas que serão atendidas em estabelecimentos. O nosso projeto consiste em 4 métodos, sendo ele VHDL, WW, display de 7 segmento e decodificador de 7 segmento. O VHDL é uma linguagem de escrita de rádio que visa facilitar o design de um circuito lógico, que são executados de maneira sequencial em que são declarada. A estrutura desse é formado por declaração de biblioteca, declaração de entidade e declaração de arquitetura. A identidade é a especificação de cada pino, definindo como nome e sua função. Assim, existem 4 tipos de pino, sendo ele in, que é entrada de dado, out, que é saída de dados, in, out, que é entrada e saída de dados, e buff, que tem como função permite que o dado da saída desse mesmo pino possa ser usada internamente em outras operações. E temos também a arquitetura, que tem função de manipular as entradas e saídas. Já o WW é um algoritmo capaz de converter o número binário em notações decimais, codificado em binário. O WW é bastante utilizado na prática, desenvolvimento de rádio. O funcionamento ocorre com o deslocamento de bit da direita para a esquerda. Assim, se o valor de alguma coluna for maior que 4, tem que somar 3 e continuar fazendo o deslocamento. E esse deslocamento só se encerra quando todo o número for deslocado. Um display de 7 segmentos é constituído por 7 LEDs que corresponde às letras A, B, C, D, E, F, G, de forma que possibilita a formação de números de 0 a 9 e também de letras, assim tornando alfanumérico, tendo 2 tipos, anodo e catodo. Para auxiliar no desenvolvimento do display, existe o decodificador de 7 segmentos, que é responsável por receber nas 2 entradas o código BCD de 4 bits e ter como saída o código que corresponde ao número. Já vai sair com os valores de A, B, C, D, E, F, G, em que corresponde ao número da entrada. Me chamo Camille Carvalho e agora eu vou falar um pouco sobre como nosso projeto ele foi pensado e desenvolvido. Bom, para chegar a uma possível solução para a problemática que levantamos, foi pensado um sistema gerador de senha e de controle de entrada de forma digital, utilizando tanto a linguagem de descrição VHDL, quanto a plataforma online da Playground para fazer os testes e verificar o comportamento das entradas e saídas de acordo com os comportamentos desejados na simulação. O sistema desenvolvido ele tem basicamente o objetivo de funcionar da seguinte forma.
Cada pessoa que entrar no local e desejar ser atendido deve solicitar o ticket. Esse ticket basicamente é uma senha que vai ser gerada, que ela pode tanto ser exibida em um display como ser impressa para que o indivíduo fique com acesso físico àquela senha. E essa senha, ela tanto vai proporcionar a possibilidade de contar os indivíduos no local, para que não atinja o limite, que também deverá ser pré-estabelecido, como também realizar a chamada das pessoas de acordo com as suas senhas para o atendimento. Sabendo que essa contagem ela deve seguir uma lógica, a questão de a cada pessoa que solicitar a senha adicionar uma pessoa à contagem e a cada pessoa que foi atendida subtrair essa pessoa que foi atendida da contagem. Também vale destacar como vai funcionar a questão do atendimento. A pessoa que realizar o atendimento ela vai ter um botão, pressioná-lo para chamar a senha que vai aparecer no display, a senha da pessoa que será atendida, deverá sair a contagem de indivíduos do local. Então, basicamente, a ideia, se fosse algo colocado na prática, era ter um botão para atender, um botão para a pessoa solicitar o ticket na entrada, um botão para resetar o sistema caso aconteça algum problema durante o processo, 2 displays para mostrar a senha gerada na entrada do estabelecimento, que vai de 0 a 99, 2 displays para a quantidade de pessoas no ambiente, que no caso conta de 0 a 99 também, e 2 displays para mostrar a senha que está sendo chamada para atendimento, que também conta de 0 a 99. Bom, sabendo de tudo isso, o código que foi utilizado para esse projeto ele seguiu a lógica que pode ser observada no diagrama de blocos que está apresentado. Esse primeiro diagrama de blocos ele corresponde à entidade de maior nível que foi nomeada como design.vhd, e eu vou explicar um pouco de forma mais detalhada agora para vocês. Bom, basicamente, quando inicia esse programa, verifica-se as entradas e em seguida verifica-se se o reset ele foi ativado ou não. Caso ele seja ativado, as saídas são zeradas, os contadores também, e os resets auxiliares, que são os resets que limpam o display, também são ativados. Caso o reset não seja ativado, ele segue em diante, verificando se tem uma borda de subida do clock ou não. Se não for percebida nenhuma borda de subida do clock, o programa ele volta novamente a verificar as entradas. E caso seja verificada que esse pulso de clock foi ativado, o próximo passo é verificar se o atendimento ele foi solicitado ou não. Visto que essa solicitação ela vai ter prioridade em relação à solicitação do ticket e à solicitação da senha, visto que nós supomos que atender o cliente ou paciente é mais importante para a lógica do nosso sistema do que gerar uma nova senha. Se o atendimento for solicitado e tiver alguém para ser atendido, o atendimento ele é realizado, é efetuado. E também é enviado o número da senha para o atendimento para ser convertido pelo double e mostrado no display. Que essa tarefa ela não vai finalizar até que a conversão acabe e esse número seja mostrado no display. Também, se o atendimento ele não for solicitado, o próximo passo é verificar se o ticket ele foi solicitado ou não. Se verificar que o ticket ele não foi solicitado, o programa ele volta novamente para verificar as entradas e inicia novamente. Mas se ele for solicitado, vai se analisar se o ambiente ele atingiu ou não a quantidade máxima de pessoas. Se for atingido, vai aparecer um aviso para que não seja solicitado novas senhas. E se não for atingido, a senha ela deve ser gerada e o número da senha ele deve ser convertido para o display usando o double. Novamente, o processo não se finaliza até que a conversão esteja pronta e vá para o display, que ao final disso vai retornar novamente a verificar as entradas, caso seja atualizado os botões de entrada, o programa consiga enxergar. Para o segundo diagrama de blocos, está descrito a questão de como a programação do double ela foi realizada, conjunto também com um decodificador para o display de 7 segmentos. Explicando um pouco melhor, verifica-se inicialmente as entradas e depois verifica-se o reset. Se o reset ele for ativado, zera-se as saídas e o computador vai ser zerado também, guardando o valor de entrada para que fique armazenado para fazer depois o deslocamento. E volta-se novamente para verificar as entradas. Mas se o reset ele não for ativado, vai verificar a borda do clock, borda de subida do clock. Se essa borda ela não for ativada, volta inicialmente para verificar as entradas novamente, mas se ela estiver ativada, aí sim vai realizar o double, a conversão, até terminar tudo e ir para o decodificador. Seguindo a lógica do double, como já foi explicado aqui anteriormente, vai se deslocar os bits do valor armazenado
E se verificar que os blocos com 4 bits, eles forem maior do que o valor 4, vai somar 3. E se não verificar, vai realizar o deslocamento novamente. Quando finalizado isso tudo, o BCD gerado vai para o decodificador display de 7 segmentos, que vai enviar esse valor final para o display e aí sai o número desejado pelo programa. Depois que fizer isso, vai retornar a verificar as entradas novamente, sendo assim um código montado em um ciclo fechado. Agora, o código ele vai ser explicado de forma mais detalhada, vendo exatamente as linhas de código no EDA Playground e também o EP Wave com as ondas testes de entrada e saída. Olá pessoal, eu me chamo Johan e vou demonstrar para vocês tudo o que precisam saber sobre o código do nosso projeto final, que é o sistema de atendimento e de geração de tickets para um determinado empreendimento. Aqui nós temos a importação da biblioteca, as padrões e esta daqui que servem para cálculos que podem ser utilizados no futuro. Nesse caso, vamos utilizar. Aqui temos a entidade principal, geradora de tickets, que tem seu reset, seu famoso clock e os displays finais, os valores para display, o de ticket solicitado, da pessoa que está apertando um botão e solicitando um ticket para ela, é o que vai mostrar qual é o número dela, o que está sendo atendendo ou chamado naquele momento e quantidade de pessoas presentes no ambiente. Temos a nossa arquitetura do projeto e aqui a importação do componente que vamos utilizar, que é o display. Tá aqui o arquivo display.vhd, que será mostrado mais a seguir com menos detalhe, já que ele admite o funcionamento padrão de um double-double, com a diferença que no final terá a conversão de BCD também para display 7 segmentos. Vamos aqui, mais abaixo tem os signals, que temos a nossa variável max ambiente, que é inteira e tem um range para você colocar a quantidade de número máximo que esse range vai ter. Então aqui, por exemplo, eu coloquei 3, no máximo 3 pessoas no ambiente para ficar fácil uma demonstração para vocês do código na forma de onda no vídeo a seguir. Aqui temos os resets auxiliares e os dones que servem para o display, como falei, já que nós temos 3 diferentes. E as supostas flags que precisaram ser usadas e eu detalharei um pouco mais a seguir. E aqui nós criamos os 3 componentes displays que vamos utilizar para solicitado, atendendo e quantidade de pessoas. Mais abaixo temos o nosso process, que ele tem sensibilidade no clock e no reset, ou seja, sempre que uma dessas duas entradas for alterada, terá essa sensibilidade e entraremos no nosso process, aqui após o begin. Primeiramente, vamos para o nosso mais alto nível de prioridade, que é o reset. Por isso, ele é o primeiro na cadeia de condição, primeiro if, porque ele tem maior prioridade, e depois tem else if. Sem isso, se esse ativar, os outros não se ativam. Então, se o reset estiver ativado, o que acontece? Nós basicamente vamos limpar todos os valores do display, todas as flags, porque nós precisamos fazer um novo cálculo, ou se não começou ainda, começar uma nova conversão, um novo início do projeto. Sempre precisa de um reset para iniciar o procedimento novamente. Em seguida, nós vemos para o clock. Sempre no clock tiver 1 e o reset tiver em 0, obviamente, como eu falei, vamos executar todas essas funções. E o que acontece? Aqui nós temos um if, uma verificação que será feita apenas uma vez sempre que ocorrer um reset, que depende daquele flag reset que eu coloquei. Sempre que ele tiver em 1, ele volta os valores todos para 0 novamente para iniciar o programa. E é isso, ele não se repete novamente, porque ele mesmo vai para 0 e ele só volta para 1 quando acontecer um novo reset. Pronto, mas a seguir nós temos as condições em si do nosso programa, que é atender e solicitar. Atender foi definido para ter uma prioridade maior que solicitar. Dado isto, ele é o primeiro if na nossa cadeia de condições. Quais são as verificações? Se o atender, alguém solicitou um atendimento e a quantidade de pessoas for maior que 0, porque obviamente não conseguimos atender uma pessoa se não tiver ninguém na sala,
ou seja, isso é uma condição necessária. E as flags 2 e 3 forem 0, então ok, nós conseguimos executar um atendimento. Essas flags eu não vou detalhar muito como eu cheguei nelas, mas sim eu vou dizer o que elas significam. Elas têm uma flag para cada valor alterado, o binary atendendo e o binary convertendo. Quantidade de pessoas, perdão. Eles poderiam ter qualquer nome, mas eu resolvi colocar nessa ordem. Aqui temos solicitado, coloquei o flag convertendo 1, o atendendo é o 2 e a quantidade de pessoas 3. Eles são isso, é tudo que vocês precisam saber. Sempre que acontece uma alteração dessas, eles valem 8, porque neste caso é a quantidade de clocks que precisamos percorrer para que o display termine sua conversão e chegue ao resultado final. Então, sempre que acontece, a flag de sua respectiva mudança, no caso de atendendo e o de quantidade de pessoa, vai para 8 e os resets desses componentes, eles vão para 1 para que comecem a ver o processo de conversão de binário para BCD e de BCD para atualizar lá no nosso display. Então, o que acontece aqui no atender, já que vocês já sabem agora das flags, ele atende fazendo esse processo de conversão de unidades em VHD. O valor em padrão ele está em STD Logic. A gente está transformando para um signed e de um signed para inteiro. Quando convertemos para inteiro, conseguimos facilmente simplesmente somar 1 aqui. Graças àquela biblioteca podemos fazer essas coisas com facilidade. Nós somamos 1 no inteiro e depois transformamos para um signed, já colocando a quantidade do tamanho que vai ser o nosso vetor, porque em seguida vamos converter para std logic vector, como foi definido aqui, 7 bits. Essas conversões serão dadas da mesma forma para os próximos procedimentos. Como eu atendi uma pessoa, logicamente tem menos uma pessoa na sala, então eu faço o mesmo processo de conversão, porém eu subtraio uma pessoa na quantidade de pessoas presentes no ambiente. E é isso que acontece. Aqui no final, se uma das flags estão ativadas, como vocês podem ver, sempre para entrar nessas condições, as flags têm que estar em 0. Se não tiver em 0, o programa não vai mandar um novo valor para o nosso display alterar, porque ele tem essa limitação, um processo por vez. Ele calcula o processo, manda para o display, aí sim você pode fazer uma nova operação. Se você clicasse no botão enquanto ainda está sendo calculado, não aconteceria nada, mas como sabemos, isso acontece em nanosegundos e não daria para fazer isso numa velocidade tão grande. Então, até que nem podemos nem passar por isso. Em seguida, ele vai subtraindo o valor da flag até passar por a quantidade de clocks necessária. E o reset ele também volta para 0 para que não fique sempre resetando no valor do display e nunca chegue a um resultado. Aí precisa ser 0. E depois que ele zera o valor, ele continua as condições normalmente. No caso ali, atender. Se o atender não estivesse ativado, ele ia olhar o solicitar. Opa, solicitou. E a quantidade de pessoas é menor que o máximo do ambiente? Ah, tudo bem. E o que mais? Os flags tem que estar em 0, não é isso? E mais uma condição. Se não foi solicitado, esse número aqui, ele significa 99 em decimal. Ele está em binário. Ou seja, se o binary solicitado for menor que 99. Porque se já for 99 e eu solicitar outro, ele vai solicitar o ticket 100. Só que nós pensamos em não solicitar mais que 99. Estamos usando apenas 2 displays. E se solicitássemos outros, iria precisar de 3 displays para representar o algarismo 100. Se ele entra aqui e tudo é verdade, o display solicitado acrescenta 1. O quantidade de pessoa também acrescenta uma pessoa presente na sala. Os flags vão para 8 e os reset 1 para que o double lá no display consiga trabalhar corretamente. Após todo esse procedimento, isso aqui ele restaura os valores das flags para continuar o procedimento, como eu mostrei. E aqui nós temos um reporte, que sempre que alguém tentar solicitar um ticket e a quantidade máxima já for atingida, ele reporta mostrando que a quantidade máxima de pessoas já foi atingida e aqui ele mostra o nosso valor inteiro da quantidade máxima que foi definida.
Aqui no Double Double, vocês já sabem que é um processo comum, Double Double já é bem conhecido. Eu não vou reter muito a explicação dele. Ele tem seus procedimentos padrões do reset, reseta tudo para começar um novo procedimento. Sempre que os valores lá, que estão sendo convertidos para ABCD for menor que 4, nós desloca. Quando for maior que 4, soma 3 e não acrescenta no contador. Em seguida ele vai direto para um deslocamento, por isso que tem esse flag check aqui, ele serve para isso, e ele continua o procedimento até chegar no resultado final, que já é definido pela quantidade de bits a converter, nesse caso 7. Então quando o contador chega em 7, o done vai para 1, que significa que chegamos no resultado final, e se o done for 1, ele não entra aqui, mesmo que o clock seja borda de subida. Essa parte de baixo foi a parte que acrescentei para que houvesse a conversão de BCD para display 7 segmentos. Aqui ele converte a parte da dezena e aqui a parte da unidade. E o done ele volta para 0 após o procedimento estar totalmente completo. Aqui na parte do teste bench vocês observam os padrões, né, que nós temos o componente, a arquitetura. Como vocês podem ver, só concluindo, aqui nós temos os valores escolhidos, que poderiam ser escolhidos de qualquer maneira. Eu escolhi de formas que vocês vissem no vídeo da forma de onda, todas as possibilidades que poderiam ocorrer. E aqui nós temos o nosso famoso clock. É isso, e fiquem agora com o vídeo da explicação de ondas. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o gráfico de ondas do nosso projeto final, exemplificando um caso de uso do mesmo. Bom, aqui de forma inicial temos os valores em binários da quantidade de pessoas presentes na sala, do ticket que está sendo atendido ou sendo chamado naquele momento e do ticket solicitado. Quando a pessoa vai lá, aperta um botão, aqui é o valor que vai surgir para ela. Esse é a sua senha, aguarde sua vez. Aqui embaixo nós temos o reset, que serve para zerar todas as saídas, os contadores e tudo, voltar para o valor inicial. E aqui o nosso clock, que, lembrando, nosso programa vai funcionar nas bordas de subida. Nas bordas de descida não vai acontecer nada. Aqui nesses dois de baixo nós temos o solicitar ticket, que cada um deles, quando está em alta, o solicitar ticket é como se estivesse apertando no botão de solicitar um ticket. Ou seja, você aperta e você recebe uma senha para guardar a sua vez. E o atender é do lado médico. Toda vez que aperta, ele está chamando um novo paciente, porque já atendeu aquele que estava naquele momento. E aqui nós temos o display. Como nós vemos, temos os grupos de display. O primeiro grupo com dezena e unidade para a quantidade de pessoas presentes na sala. O outro com dezena e unidade para a pessoa que está sendo atendida naquele momento ou sendo chamada para ser atendida. E temos outro grupo que é mostrando qual display acabou de ser solicitado. Vamos para um dos seus casos. No começo, você reseta para começar os valores iniciais. Após o reset, pode começar o programa. Nesse caso, vemos que foi solicitado um ticket. Após esse momento que foi solicitado um ticket, vemos que o binary solicitado foi para 1. Ou seja, solicitaram o ticket 1. E agora tem uma pessoa na sala que tinha 0. Ele somou. Agora vamos aqui. Vocês observam que no display, quantidade de pessoas continua em 0 e no solicitado também. Porque o display ele é usado com double double e precisa de uma quantidade determinada de clocks referentes aos bits que possui esse número a ser convertido de binário para ABCD para que tenha o resultado completo. Ou seja, nós vamos esperar essa quantidade de clocks que já são definidas. Nesse caso, são 8 bits o número, então vamos esperar 8 clocks. E aqui nós temos o resultado final atualizado. O display de quantidade de pessoa. Isso aqui está em hexadecimal, mas nós podemos ver em binário. Esse valor em 7 segmentos é referente ao valor 0 na dezena e 1 na unidade
para a quantidade de pessoas presentes na sala. Não é valor sendo atendido, display de atendendo, ou sendo chamado para atender, continua em 0, 7 é um 0 em 7 segmentos. E o de pessoa de ticket solicitado foi para 1. Um tempo depois, verificamos uma nova solicitação. Binary solicitado foi para 2, ou seja, solicitaram o ticket de 2 e temos 2 pessoas na sala, já que ninguém foi atendido no momento. Um tempo depois, os valores foram atualizados. Está um asterisco simplesmente porque o EDA ele tem essa dificuldade de mostrar. Eu dei um zoom e aqui vocês veem um valor atualizado. 2 pessoas no display quantidade de pessoa. O de atendendo continua o mesmo valor de antes, porque ainda ninguém foi atendido. Foi aqui, como vocês podem ver, mas o valor só atualiza depois. Sempre que usa-se double tem essa limitação. E aqui no display solicitado já alterou para 2. Como eu disse, esse atender ele subiu para 1, ou seja, o médico chamou a primeira pessoa. Aqui, ó. Foi chamado o ticket 1. Se tinha 2 pessoas na sala, uma pessoa entrou, né? No caso, o que tinha ticket 1. E só tem agora uma pessoa na sala. De 2 que tinha antes. Um tempo depois, atualizou o valor. E vemos aqui que agora nós temos uma pessoa na sala. O que está atendendo também está sendo atendido o ticket 1. E o binary solicitado continua o mesmo de antes, 2. Mas aí você me pergunta, mas aqui teve uma solicitação. Por que não foi para 3, chamou o ticket de 3? Bom, nós temos essa limitação e que só pode acontecer um processo de cada vez. Se alguém pediu um atendimento, tem que esperar esse valor atualizar, gerou aqui o resultado final no display, aí sim você pode fazer um outro procedimento. Ou vice-versa, foi um atender, poderia ser um solicitar e aparecer um atender no meio do caminho. Ele vai ignorar. Precisa terminar primeiro um procedimento para pedir outro. E isso foi pensado já resolvido para que não houvesse mais conflitos. E então ele vai ser ignorado e aqui temos os nossos valores. Aí o que acontece? Vamos seguir para frente. Como vocês podem ver, o valor que já foi o resultado final. Então se pudesse solicitar por aqui, em qualquer lugar aqui daria certo. Só que nesse momento o programa esteve parado sem nenhuma mudança. Mas para aqui vemos um caso que qual foi? Foi apertado tanto o botão solicitar quanto atender ao mesmo tempo. E aí o que aconteceu? Nós pensamos e decidimos entre atender e solicitar um nível de prioridade. E escolhemos, se por um acaso for pressionado os 2 botões ao mesmo tempo, o lado do médico, neste caso é um exemplo médico, poderia ser qualquer coisa, ele vai ter mais prioridade. Ou seja, ele vai atender primeiro quem está lá dentro já esperando. Depois a pessoa aperta em solicitar. E então, se for os 2 ao mesmo tempo, por coincidência, o atender terá prioridade. Então, neste caso, não foi solicitado o ticket 3, mesmo sendo pressionado. E sim, foi atendido o chamado ticket 2. E se tinha uma pessoa na sala, agora não tem mais ninguém na sala. Pode observar aqui em cima. E nos display vemos... aqui está 0, mas lembre sempre porque precisa de um tempo para atualizar o valor no display. Limitação double. E aqui nós temos os valores. 0 para a quantidade de pessoas. 2 para o ticket que está sendo atendido no momento. E o mesmo valor de antes para binary solicitado. Ou seja, 2, porque ninguém solicitou ainda. Até aqui fizemos os casos que poderiam acontecer no dia a dia e tal, porque poderia ser necessário vocês verem isso, que já foi pensado e o programa já está se conciliando com isso. E agora eu fiz várias solicitações seguidas sem nenhum problema, advindo para vocês verem também que o programa, quando atinge a quantidade máxima, que nesse caso definimos como 3, para que desse para explicar ele rapidamente, sem muitos clocks, absurdamente muitos, vocês verem o funcionamento, que após a quantidade máxima ele para. Ou seja, aqui teve uma solicitação em um momento que poderia, ou seja, depois que já houve um resultado final de conversão, não na metade, como aqui vocês viram, que é ignorado. Houve uma solicitação, pediram o ticket 3 aqui, né? E foi para uma pessoa na sala. Depois pediram, espera um pouco, atualiza o valor no display. Pediram outra solicitação, pediram um ticket 4. Agora tem 2 pessoas na sala. Espera um tempinho e aqui tem o novo valor no display.
Novamente pediram outro. Agora pediram, tá com um ticket 5 essa pessoa. E tem 3 pessoas dentro da sala. Um pouquinho espera e aqui temos o valor no display. Novamente, repare que já tem 3 pessoas na sala. Eu escolhi só para esse caso 3. Poderia ser alterado facilmente, como foi mostrado na demonstração de código, que esse valor é alterado facilmente para quantas pessoas for achar necessário. Novamente, pediu uma solicitação e ele simplesmente ignorou e não fez nada o programa, porque ele já está na quantidade máxima. Não só fez isso, como também deixou uma mensagem aqui no log, falando um aviso que a quantidade máxima de pessoas no ambiente foi atingida, e a máxima é 3. Só deixando mais claro que esse demora, que sempre tem que esperar até mostrar o resultado final no display, aqui vocês podem olhar e achar que é um problema, mas na vida real vocês coloquem na cabeça que isso são pequenos nanosegundos e não faziam diferença quase que alguma. E é isso, obrigado pela atenção. Bom, durante o desenvolvimento desse projeto, nos deparamos com algumas limitações que podem ser explanadas. Uma delas está relacionada ao double-double, porque ele necessita da mesma quantidade de pulsos de clock para a mesma quantidade de bits do número que ele deverá converter. Então, para o nosso caso, foram 8 pulsos de clock, e durante esses 8 pulsos ele teria que ficar, entre aspas, parado para realizar a conversão e depois exibir no display. Outra limitação gerada também pelo double-double é a questão de, durante essa conversão dos 8 pulsos de clock, não são atualizados os valores nos displays e também as solicitações que são feitas para a conversão durante esses 8 pulsos, elas são ignoradas. Então, a limitação de ter que esperar esses 8 pulsos de clocks para fazer novas atualizações. Outra limitação encontrada também foi a questão de ter que priorizar ou o atendimento ou a questão de solicitar o ticket. Tivemos que fazer uma priorização e optamos por priorizar a questão do atendimento, já que é a ação de maior importância dentro do nosso sistema. Bom, apesar dessas limitações, o código ele funcionou dentro do esperado, do que foi proposto, foi atendido, e também saber que são essenciais e diversas as aplicações de sistemas digitais na sociedade, como esse que seria utilizado no dia a dia de todos. As filas, bancos, médicos sempre têm sistemas como esse de senha, que podem ser substituídos por sistemas digitais automatizados, e que seria um sistema, por causa dessa questão de ser algo presente no dia a dia, que poderia sim ser facilmente difundido nos setores comerciais, assim como atender uma grande quantidade de pessoas, visto que é algo que está presente no cotidiano e no dia a dia de todos. Bom, esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenham gostado e agradecemos a sua atenção.